Eu vim compartilhar com vocês sobre a terapia da constelação familiar, explicar um pouquinho o que é essa vivência, né? O que é essa terapia. E pode ser que alguns de vocês já tenham participado de algum encontro, de algum workshop, puderam estar passando por essa experiência tão rica. E quando vocês saíram de lá, talvez se depararam com alguém perguntando para vocês, né, como é que é essa terapia, como é que ela funciona, o que aconteceu lá, né? E eu acredito que vocês tiveram dificuldade para expressar, para explicar o que aconteceu nesse encontro, como que colocar em palavras, que até para nós, né, facilitadores, a gente é um desafio expressar em palavras, explicar o que é a terapia da constelação familiar. Por quê? Ela é uma terapia muito mais para ser experienciada, sentida, vivenciada, do que entender, né? Do que ser entendida pelo racional. Ela vai muito além, né, dessa parte da nossa mente racional. Por isso que a gente tem essa dificuldade de colocar em palavras. Mas eu vou estar tentando simplificar de uma forma para que vocês possam entender o que é essa terapia, como que ela pode contribuir, como que ela pode ajudar de alguma forma, como ela me ajudou, né? Eu conheço a constelação já faz mais de 8 anos e realmente teve uma mudança muito profunda na minha vida, em todo o meu sistema familiar também. Em outro vídeo eu vou estar contando um pouquinho da minha trajetória, como é que eu cheguei aqui. Por que eu me tornei uma facilitadora, por que hoje eu trabalho com terapias energéticas, né? E na verdade eu acredito que várias pessoas que trabalham nesse ramo, né, estão nessa jornada, porque houve uma transformação interior muito grande e uma mudança muito positiva. E quando isso acontece na nossa vida, é natural a gente querer passar isso para frente, né? Trazer possibilidades para as pessoas, caminhos na qual pode também ajudá-la de alguma forma, como também nos ajudou. Então, mas em outro vídeo eu vou estar contando um pouquinho dessa história, como que eu cheguei até aqui também. Mas vamos lá. A constelação familiar, ela não é tão nova assim, ela já existe há mais de 35 anos. Ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele era terapeuta, teólogo, ele trabalhava muito, ele tem um trabalho muito lindo a serviço da vida. Ele passou 16 anos da vida dele fazendo um trabalho missionário com uma tribo chamada Zulu, e a partir daí ele, por observação, foi percebendo vários movimentos que ajudavam aquela tribo a viver em harmonia. Mas eu não vou entrar muito nessa história não, né? A história da constelação, eu vou estar indo mais no ponto de qual o caminho que ela pode nos ajudar e contribuir para a nossa vida, tá? Bom, então vamos lá. Só para vocês entenderem, o Bert, ele tinha um trabalho que ele fazia de atendimento no consultório dele. Então, quando a pessoa chegava lá com uma questão, chegava com uma dor, então era feito todo um trabalho terapêutico, fazia várias limpezas, né? E só que o que ele foi percebendo? Por mais que o paciente ele estava buscando essa melhora, ele estava em busca de uma resolução para o problema dele, e o terapeuta também estava disponível para ajudá-lo a chegar numa resolução, parece que chegava num certo ponto que as coisas emperravam, né? Parecia que não ia mais para frente. Por mais que havia assim uma dedicação tanto do paciente como do terapeuta, parecia que a coisa não ia para frente. E isso acabou intrigando o Bert, e ele começou a fazer uma pesquisa em relação a isso. E nessa pesquisa que ele fez, ele percebeu que mais de 60% das nossas questões não são somente de cunho comportamental, de traumas que a gente acaba marcando, traumas que a gente vai carregando durante a nossa infância, né, que marcaram a nossa juventude, a nossa adolescência, até a nossa vida intrauterina, né? Então ele percebeu que mais de 60% dessas questões a gente carrega aquelas dores. E aí parece que as questões acabam se repetindo na nossa vida, e por mais que a gente queira uma resolução para aquele problema, para aquela dor, a gente não consegue, né? Mesmo fazendo um trabalho interno ou um trabalho terapêutico. Então o que ele percebeu? Que a gente também carrega questões que vêm do nosso sistema familiar, que nós herdamos do nosso sistema familiar.
Então, assim, só para vocês entenderem, da mesma forma que nós herdamos a nossa constituição genética, né, cor de pele, cor dos olhos, nós também herdamos dos nossos ancestrais uma força que impacta a nossa vida, trazendo dor, trazendo sofrimento, né, impedindo o desenrolar de uma situação que queremos. Então, os bons passos dados por aqueles que vieram antes chegam até nós como força. Agora, os passos equivocados que vieram antes chega até nós como uma possibilidade de contribuir para uma reorganização desse sistema, porque todos nós fazemos parte do sistema, nós herdamos, já temos uma herança desse sistema também. E podemos chamar isso, né, de energia, fenomenologia, campos morfogenético. Então existem vários caminhos que podem explicar essa força que impacta nossas vidas. Só que a partir daí o Bert ele começou uma pesquisa e por observação ele percebeu que existem algumas leis que regem todos nós seres humanos, como existe a lei da gravidade, né? E a lei da gravidade, a gente entendendo, a gente aceitando ou não, ela existe e tem um impacto nas nossas vidas, né? Como essas leis também. E só que assim, essas leis, a partir do momento que a gente compreende essas leis, que são as leis, as ordens do amor, acaba ampliando a nossa visão da vida, do mundo, no nosso sistema familiar, né? Acaba realmente tirando o véu dos nossos olhos, acaba ampliando a nossa visão de tudo, né? A visão principalmente de como que a gente vê as questões familiares, e isso acaba também contribuindo para o nosso sistema único, nosso eu também, né? Então é assim, a base do sistema terapêutico é o não julgamento, é o respeito, é o amor, e o maior ganho é o de não julgar, né? Quando podemos participar, vivenciar uma constelação, nós percebemos que podemos correr um risco muito grande de estar julgando nossos pais, nossos avós, né, através das nossas percepções, porque na verdade nós não sabemos quais foram as experiências que eles tiveram, quais foram os emaranhamentos, né? O que eles estavam a serviço desse sistema, onde eles não conseguiram resolver de uma forma racional tudo aquilo que eles estavam passando, né? Então, aí a gente percebe que nós não somos uno, né? Nós fazemos parte de algo muito maior, de um sistema. E a partir daí foi que o Bert, ele mesmo fala que uma das maiores leis, né, não é leis, né, uma das maiores leis é que os nossos pais nos deram tudo, nos deram a vida, e isso é tudo, né, a vida é tudo, né, não importa se você foi abandonado, se você viveu com os seus pais ou não, né, não importa o caminhar dessa história, o mais importante, ele já te deu, eles já te deram, que é a vida. Então, assim, é ter gratidão por isso, né? E assim, o que acontece quando a gente não tem, assim, a gratidão pela vida, pelos nossos pais, pela vida que foi concedida através dele? Nós não sentimos gratidão e com isso não tomamos o que é nosso, não estamos disponíveis para a vida. Isso causa bloqueios, causa um bloqueio no fluxo energético, né? A partir daí, quando você participa, quando você é constelado, né, você vai fazer uma constelação, esse fluxo energético, ele é desbloqueado. E aí, o que acontece? Começa a fluir, as suas relações começam a melhorar, não só com o seu sistema familiar, mas com todo o seu sistema social, seu sistema, né, o seu cônjuge, todas as relações começam a melhorar, né? É como se tivesse um tubinho, né, e tivesse entupido aquele tubo, e aí você vai lá, desobstrui aquele tubo e aquele fluxo começa, né, a fluir de uma forma muito amorosa. Ah, mas e aí, eu faço uma constelação e tá tudo resolvido? Não, né, porque não é só isso, a gente tem a nossa parte também, a nossa responsabilidade, né, o nosso eu. Então, aí é onde a gente começa a trabalhar o que é as nossas questões, onde a gente precisa lapidar tudo isso, né? Trabalhar a nossa humildade, trabalhar a nossa amorosidade, a nossa compaixão, e melhorando a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso egoísmo, né? Que são inerentes ao ser humano, né? Que faz parte do nosso ego, que estamos aqui para lapidar tudo isso. E aí, quando você volta para um trabalho terapêutico, você volta com um outro olhar, uma luz, né? Com mais lucidez. E aí aquela
como fala, né, daquele tubinho que estava entupido e foi desobstruído, né, flui. Então, e aí você começa a olhar somente para as suas questões, não para os emaranhamentos que poderiam estar causando aquela interrupção daquele fluxo, né? Que na verdade que eu falei lá atrás, né, da pesquisa do Bert, que por mais que ele se esforçava, por mais que o cliente se esforçava em estar resolvendo as suas questões interiores, parecia que algo não ia, porque foi tudo isso que a gente que a gente explicou agora, né? Que eu expliquei agora para vocês, que a gente carrega algo dos nossos antepassados e toda essa herança do nosso sistema familiar, que fica impregnado também no nosso sistema único, né? no nosso eu. Então, resolvido isso, fica somente as nossas questões internas, e é onde a gente pode continuar, né? No caso, o trabalho terapêutico com muito mais fluir, com muito mais lucidez, onde fica muito mais fácil, vamos dizer assim, né, para encontrarmos a solução das nossas dores, das nossas dificuldades, né, de todos os nossos processos, tá? Bom, então assim, o que eu passei para vocês, o que eu quis passar para vocês é abranger, né, o que tá assim, o que abrange uma constelação, o que são esses emaranhamentos, né, o que a gente herda do nosso sistema, que realmente é nítido, é fato isso, né, que acaba refletindo diretamente na nossa vida, né, onde parece que a gente não consegue ter esse fluir, né. Então, é basicamente isso, tá? Então, assim, a constelação, ela traz realmente uma consciência, muitas dúvidas que as pessoas me trazem, né, mas é somente com uma vez eu fazendo a constelação já resolve tudo, né? Na verdade, aquele tema sim, né? Quando a pessoa traz um tema específico, ela tem que ser bem específica e clara no qual o processo que ela quer tá olhando, né? Porque a constelação ela traz à luz muitas coisas que estão ocultas, né? Na qual está muito além do nosso entendimento racional. E a partir daí que a gente trabalha aquela questão, como se fosse assim, fosse abrindo várias ramificações, aquilo vai desatando aqueles nós que estão impedindo, né, o fluir da sua vida. Passando um tempo eu posso constelar outro tema? Sim, pode, né? Mas tudo é muito individual, né? Não existe um padrão. Falar, você tem que esperar 1 ano, você tem que esperar 2 meses, 6 meses. Então, cada caso é um caso, né? Então, assim, só para vocês entenderem, a constelação você não precisa ficar fazendo toda hora. Um tema é um tema e aquilo acaba desobstruindo aqueles emaranhamentos e aí você começa a sentir reverberar no seu campo. E isso pode ser imediato, né? A pessoa pode sair de lá com um alívio imediato, que normalmente acontece, e os processos eles vão se desenvolvendo aos pouquinhos. Pode desenvolver durante 1 mês, 2, 1 ano, 2 anos, né? Então, assim, tem um tempo para estar agindo. E o mais interessante é que quando você faz uma constelação, você é constelado trazendo um tema, você não libera só esse fluxo energético seu, você acaba liberando em todo o seu sistema familiar, principalmente das pessoas envolvidas, né? Então isso é muito claro, aconteceu comigo e aconteceu, isso são vários fatos, né? São experiências compartilhadas, então é muito interessante. Então realmente é uma terapia muito profunda, né? É muito eficaz e a gente fala que é uma terapia muito breve, né? Porque em uma sessão a gente consegue ir nas profundidades que vão além do nosso entendimento racional, tá bom? Bom, estou aqui à disposição, espero ter contribuído de alguma forma. Se ficar mais alguma dúvida, né? Se vocês tiverem dúvida, pode mandar mensagem no particular, que eu vou estar respondendo com o maior prazer, com o maior amor. Eu amo esse trabalho terapêutico, né? Quem já participou das constelações sabe, e realmente eu faço com muito amor, porque é algo que teve uma grande mudança na minha vida e na minha família também, né? Então, eu não sei, eu tenho um amor por esse trabalho, né? Então, obrigada pelo seu tempo, né? Então, eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus, um grande beijo.